Conheci uma pessoa chamada José. Na verdade, esse é um personagem fictício que eu inventei, mas que mistura a história de muitas pessoas que eu já conheci. Porque todas as ilustrações que eu conto, de alguma forma, estão contando um aspecto da vida humana. Então, toda vez que eu conto a história de um José, ela parece muito com a história de alguém que você conhece, se não, parece muito com a sua história. Mas, para a gente deixar assim um pouco registrado, é um personagem fictício. Às vezes ele tem muito mais verdade do que ficção, mas é um personagem fictício. Mas o José, ele é um excelente profissional. A gente diria que é um profissional de sucesso, um profissional que, vamos colocar que ele é um representante de vendas. Ele alcança todas as metas, ele bate assim, ele alcança os bônus. Não só dele, como do, sabe, do comércio inteiro. Vamos supor que os chefes botaram um bônus de que você tem que atingir 100 mil reais na empresa de vendas. Só ele atinge 50 mil. E aí os outros vendedores acabam ganhando bônus por causa dele. E ele trabalha muito, trabalha até de madrugada, ele se esforça, ele faz planejamento, ele na frente do espelho ele fica ensaiando a sua venda para ficar cada vez melhor. Ele tem um sistema, ele tem uma lista, ele tem uma fórmula que faz com que ele consiga trabalhar em alta performance. E ele faz isso por tanto tempo e com a performance tão consistente que ele é celebrado no seu meio. As pessoas, sempre que vão falar de um grande vendedor, lembram do nome dele. As pessoas que estão começando na área dizem, um dia você será como José. Olhe para o José e você será uma pessoa vencedora. Os chefes dizem assim, rapaz, o José, ele é tão bom que a gente poderia botar uma filial na mão dele. Quiçá, de repente, ele possa ser o dono da filial. Será que a gente não tem um projeto para ele, para catapultar esse rapaz? Esse rapaz que é tão bom, tão profissional, tão capaz? Ele poderia dar um curso para ensinar os outros vendedores. O que eu estou querendo dizer nesse primeiro ponto é de que era uma pessoa vencedora. Essa história que a gente está contando agora não é uma história de derrota, de alguém na vala, de alguém frustrado, de alguém que não sabia o que fazer, de alguém que nunca teve sucesso na vida. Não, é uma pessoa reconhecida. Uma pessoa de todas as formas que você observasse a vida dele, você dizia, essa pessoa está com a vida garantida. Ela tem uma habilidade que é muito difícil de copiar. É algo dele, é um dom de Deus. Aí você conversa com ele e diz assim, fulano, como é que você se sente sendo uma pessoa assim tão celebrada, sendo tão competente? A sua vida deu certo. Agora é só você continuar, é só você seguir, que até o final da vida Deus vai ficar te abençoando. Então ele vira para você e diz que está infeliz. Aí você pergunta assim, mas como assim? Uma pessoa tão competente dessa, com tantos predicados, tantas coisas para poder, sabe, se alegrar, por que você está infeliz? E ele diz que não somente está infeliz, como ele pretende pedir demissão do emprego de vendas. Não é nem pedir demissão, ele quer largar a área de vendas. Ele não quer mais trabalhar com isso. Ele está cansado, está fadigado. Desde que ele era pequeno, ele aprendeu isso do seu pai. O seu avô passou para o seu pai e ele não teve opção na vida a não ser seguir esse caminho. Então ele se esforçou muito, porque quando ele se esforçava, ele tinha o que comer em casa. Então era uma necessidade. Por muitas vezes ele foi extremamente competente para fugir da pobreza, para fugir da miséria, para fugir de uma vida complicada. Ele não teve opção na vida, mas depois de fazer isso por tanto tempo, com uma performance tão desgastante, as pessoas colocando meta todos os dias nas costas dele, ele viu que não tinha mais o que aprender, não tinha mais para onde crescer e no coração dele tinha outros sonhos. É como se ele falasse para a gente que ele era mais do que um vendedor, mas as pessoas só pediam dele para vender. E enquanto ele estava preso a esse mundo de vendas, ele não conseguia desenvolver outras coisas do que vinham no coração dele, que vinham na mente dele, que vinham na alma dele. Então, esse sucesso, de alguma forma, prendia ele numa rotina desgastante que ele não gostava mais. E tinha um bocado de gente que ficava ganhando bônus em cima dele e ele tendo que trabalhar. E se ele não trabalhasse, os outros ficavam com raiva, sabe? Ele estava cansado. E essa vida era muito desgastante. Ele estava querendo abandonar tudo. Se ele pudesse ir para uma profissão que trabalhasse menos, ganhasse mais,
ou pelo menos que fosse estável trabalhando menos, que ele não precisasse todo o tempo correr atrás de uma performance, ia sobrar mais tempo da vida dele para ele se dedicar a algumas coisas que estavam no coração dele. Ele entende que Deus colocou no coração dele um desejo de montar uma banda gospel, de ser um cantor que cante para multidões, que use a sua poesia, a sua ministração para impactar almas e vidas e levar pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Eu estou falando isso sem ironia, estou falando isso como uma pessoa que tem isso no coração mesmo e tinha isso e estava com esse desejo, mas não sobrava tempo para ele ensaiar, para ele compor, para ele juntar com uma equipe, para ele rodar pelo Brasil. E ele pensou, eu preciso de uma estabilidade, algo que me dê um dinheiro para me poder me concentrar nisso, inclusive para me aprender um instrumento. Dito e feito, qual foi a solução que ele arranjou na sua mente, no seu coração? Vou fazer concurso público. Ele imaginava que a sua extrema competência de vendas ia lhe dar subsídios, capacidades para que ele se tornasse um exímio estudante. Ora, tudo que ele fez na vida deu certo. Ele vai também fazer um super estudo no concurso e vai passar. Por quê? Porque ele tem uma bênção, ele tem uma unção, ele tem uma capacidade, ele sabe como fazer as coisas. E dito e feito, ele começou a estudar. No primeiro momento ele foi sustentado por uma economia que tinha, por um pai, por uma esposa, por uma circunstância, ou trabalhando no mínimo de horas possível, mas o seu coração estava ali. Estuda, 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 estuda. Aí o amigo sabe, não sabe não, estou contando, né? Aí você já percebe que os anos foram passando. Foram passando 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos e ele não passava nesse concurso. Até é normal, quem faz concurso público fica uns 5, 6 anos. Acontece que a sua premissa não se realizou. Que premissa? A de que ele seria tão bom nos estudos quanto ele era nas vendas. E não conseguiu reproduzir, ele não tinha aquele aspecto do cara que senta e passa 8 horas estudando, aquela mente matemática, aquela mente, e quando tinha outras pessoas que já estavam estudando desde os 18 anos, há muitos anos, ele não conseguiu correr atrás do prejuízo. E foi se passando os anos, passou-se 10 anos. Dos 35 anos dele aos 45 anos dele, ele passou focado em estudo e não conseguiu passar no concurso público. Seus pais, já murcho, não tinha dinheiro para ficar sustentando ele tanto tempo, morando na casa da mãe, a esposa também lá, e aquela coisa de faltar dinheiro, e a esposa fazendo as unhas aí por aí para ver se conseguia um dinheiro, rapaz trabalhando de manicure, todo seco já, o pai sustentando ele lá há 10 anos. O 10º ano é o ano da virada, mas não se realizou também. 10 anos, do 35 aos 40 anos, um período que é um dos mais produtivos de um homem adulto. Talvez é onde ele tem mais sangue nos olhos, onde ele tem mais vigor, aonde ele está sendo cotado para ser aquela pessoa que vai substituir grandes lugares. Sabe, aquele local onde as pessoas confiam nele as maiores responsabilidades, que acham que ele é uma grande promessa. Mas ele passou distante esses 10 anos. E ele abriu espaço para outras pessoas tomarem o lugar que era dele, para outras pessoas trabalharem na filial que ele iria trabalhar, para outras pessoas desenvolverem os projetos, para outras pessoas conhecerem, novos trabalhos, novas representações. Tudo aquilo que ele poderia ter vivido lá foi sabotado, foi destruído, foi deixado de lado. E tudo aquilo que ele poderia viver aqui não chegou a alcançar. Ele ficou no chamado limbo. Nem estava no que ele era bom, naquilo que era um dom que Deus deu para ele, naquilo que ele era um sucesso. Ele foi para uma espécie de deserto, de limbo, de nada. E nem ele se tornou aquilo que ele queria ser, nem mesmo na parte da banda da música do gospel lá. Ele ficou perdendo um tempo de vida, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, que não dá para a gente comprar, que é o tempo. Nos anos mais produtivos da vida dele, ele deixou as oportunidades passar. Por quê? Porque não queria ser aquilo que ele era muito bom, naquilo que ele era um grande sucesso.
porque o sucesso na sua concepção, na sua ideia, prendia ele e não permitia que ele fosse outras coisas e tivesse outros sonhos que ele considerava que Deus tinha colocado no seu coração. Se eu tivesse que fazer um diagnóstico aqui com você, eu diria que essa pessoa está praticando aquilo que todo mundo já sabe, todo mundo já fala, uma autossabotagem. É como se ele tivesse uma doença autoimune dentro dele, é como se o próprio corpo atacasse ele mesmo. Ou seja, ele tinha um sucesso, sustentava a família, ele tinha, botava o filho nos bons colégios, ele tinha um momento de lazer, de alegria, todo mundo curtia, todo mundo era feliz. Mas aí o próprio ser humano, o próprio José, começa a militar contra ele mesmo, com raiva de quem ele é, com raiva de todo mundo só pedir para ele ser isso. Ele se revolta contra ele mesmo, mina tudo aquilo que ele é bom e vai fazer algo que não consegue realizar direito, não faz, não põe para frente, acaba sendo nada. Acaba sabotando o que era e nem se tornando alguma coisa que ele esperava ser. Ele tem um dom de Deus, ele tem frutos no trabalho dele, ele tem assim sinais de que ele poderia continuar ali sendo um homem de sucesso, mas ele nega tudo isso para tentar viver algo que deixa ele infrutífero e num deserto. Sabe, às vezes a gente fica pensando, rapaz, tem pessoa que poderia estar tão melhor na vida se não ficasse se sabotando. Tem pessoa que poderia viver melhor, viver mais tranquilo, se não ficasse toda hora criando as suas próprias confusões. Lembra de um personagem bíblico chamado Jonas? Eu quero ler só... Você lembra. Você que me acompanha sabe quem foi Jonas. Não vou ficar aqui explicando 10 vezes quem é Jonas. Meu amigo, se você não sabe quem é Jonas, vá ler a Bíblia. Mas vejam só o que diz aqui em Jonas, no capítulo 1, no verso 2 e no verso 3. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Essa foi a ordem de Deus, ó. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então... a rigor Deus fala para o profeta e o profeta vai lá fazer o que Deus falou para ele fazer, né? Então aqui disse, ó, vai depressa, vai fazer a obra que eu estou dizendo, vai lá para Nínive, prega contra ela, faz do jeito que eu estou dizendo, certo? Aí o que Jonas fez? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Aí você sabe que ele fugiu para Tarsis, pegou um barco, enfrentou uma tempestade por causa dele, o texto deixa claro que era por causa dele. Todo mundo sofreu, todo mundo perdeu a carga, todo mundo estava se lascando porque o cara não queria fazer o que Deus disse, porque estava fugindo de Deus. Aí chega uma hora que joga ele no mar, aí ele vai para uma barriga de um peixe, fica lá no seu deserto pessoal, aí depois volta e tem que pregar, se arrepende, aí tem que... prega com mau humor, prega chateado, todo mundo se converte, porque ele é competente, todo mundo lá se arrepende. Ele é um grande pregador, porque ele tem sucesso. De novo, essa não é uma história de um cara derrotado, é um cara que tem dom, que tem sucesso, mas fica se sabotando. Depois ainda reclama com Deus por causa de uma abóbora, uma planta que cresceu e que secou. Aí Deus tem que explicar sua misericórdia, Deus tem que explicar sua graça. É como se Deus tivesse que ensinar o profeta que está ali teimoso com ele. Aí você diz, esse profeta podia ter feito tudo isso sem sofrer a perda das cargas dos navios, sem sofrer o desgaste com os marinheiros, sem ficar sofrendo em alto mar, sem ficar sofrendo a boca do peixe, sem ficar com raiva, sem ficar chateado, sem ficar... Rapaz, parece que ele tem que carregar uma carga adicional porque milita contra ele, porque se sabota. E você lembra da história do filho pródigo, né? Eu não preciso também... Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, eu não preciso ficar dizendo para você qual é a história do filho pródigo. Mas aquele menino que pediu a herança do pai e foi viver como desce na telha, chegou lá no final da sua carreira, gastando tudo que tinha, começou a trabalhar entregando as comidas para os porcos, e ele não tinha nem comida e queria comer a própria comida que ele dava para os porcos, vivendo no mais baixo ali das profissões, quando ele sabia que tinha tudo que ele queria na casa do pai, quando ele era filho de um fazendeiro, quando ele tinha as produções, né, à sua mão, como ele podia ser criado para ser o próximo presidente da empresa, o próximo presidente da fazenda. Ele tinha tudo e agora estava sem nada. Aí ele disse, rapaz, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou ver se eu consigo restaurar alguma coisa. Aí ele foi lá, voltou para a casa do pai, pediu perdão, abraçou o pai e foi restaurado. Mas aí você pensa, esse menino deve ter passado quantos dias vivendo um sofrimento?
Precisava de tudo isso? Precisava amargar comer comida de porco? Precisava ser abandonado por todo mundo? Precisava perder esse tempo de vida, um tempo que podia estar lá aprendendo com o pai, crescendo, se desenvolvendo, fazendo a fazenda ser melhor, às vezes até multiplicando o patrimônio que ele fez diminuir quando pediu a herança do pai. É claro, meu amigo, que você sabe que tem gente que milita contra si na igreja. A pessoa tinha tudo para ser um crente, para ter uma família feliz, para ter uma história bonita, é competente, quando coloca o coração em ação, o foco, tudo dá certo, mas vai gastar os seus bens, sair da igreja, pegar as mulheres que não tem que pegar, fazer as coisas que não tem que fazer, investir nas coisas que não tem que investir, daqui a pouco tá lá, na vala dizendo, rapaz, bom era quando eu tava lá, na casa do pai, na fazenda do pai, aí tem que voltar e se desgasta, gasta a sua vida. A pessoa fica com raiva do sucesso que tinha e acha que vai tentar outra coisa, vai ser felizão, quando vê tá sem, né, mel sem cubuca. Jonas passou 3 dias, sem contar os dias de tempestade, os dias de raiva, os dias de fuga, sei lá o quê. O filho pródigo deve ter passado o quê? 1 ano? Alguns meses? 2 anos, será? Até gastar tudo, até se encontrar na vala? Quanto tempo as pessoas passam nesse limbo? Há quem passe 10 anos. Há quem passe 20 anos, há quem passe uma vida inteira, sem ser tudo aquilo que é, porque é uma pessoa competente, é uma pessoa de sucesso, porque fica se sabotando. E sem se tornar algo que fica achando que será, fica num limbo, perdido, nos anos mais produtivos da sua vida. Naquele momento onde estaria construindo a aposentadoria, naquele momento onde estaria deixando legado, onde estaria galgando projetos maiores, perdido, no limbo, sem produzir. Quantas vezes a gente já ouviu uma história como essa? A história do José, pode ser a história do Felipe, pode ser a história do João, pode ser a história da Luciana, pode ser a história da Rafaela, porque é uma história muito conhecida. Você mãe agora, você mãe, você pai, você... Nunca ouviu não isso, dizendo, rapaz, meu filho é uma pessoa tão competente, tão inteligente. Quando ele está ali focado, ele pode todas as coisas, mas o problema desse menino é ele mesmo. É ele que se lasca. Ele fica ali chateado de fazer aquilo que dá certo. Aí quer inventar para fazer umas doideiras da cabeça que viu na internet. Aí fica lá, perdendo a sua vida. Sabe que isso aqui dá certo, mas não quer o que dá certo, não quer o que sabe fazer, não quer o que é bom na vida. É por causa de histórias como essa que a gente aprende uma grande sabedoria de vida. Uma sabedoria que eu anotei aqui bonitinha para que você possa lembrar com carinho, para que você possa guardar toda a sua complexidade. É facinho, mas olha só. Diz assim, ó. Olha a sabedoria que as pessoas aprendem por causa de histórias como essa. Para ser um adulto funcional, que é sustentável e tem significativa estabilidade e sucesso, é preciso ser e ter resignação. Vou repetir. Para ser um adulto funcional, que é sustentável e tem significativa estabilidade e sucesso, é preciso ter resignação. O que é isso, Felipe? Que palavra é essa? Eu trouxe o significado também para a gente. O que é uma resignação? É o seguinte: ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. Sujeição. É uma pessoa que se sujeita ao destino, se sujeita aos sofrimentos da vida, à organização que a vida lhe colocou, e porque sabe que aquilo funciona, que aquilo dá sucesso, que aquilo é o trabalho dela, que aquilo é o projeto dela, aquilo carrega dores, aquilo carrega dificuldades, mas aquilo é a vida dela, então ela se sujeita, mesmo que ela tenha que usar dessa resignação, ela aceita seu papel, ela aceita que tem que lutar por aquilo, mesmo que digam, mas você podia ser mais feliz sendo outra coisa, mas ela entende que o dom dela, o trabalho dela é aquele, então ela nega as outras coisas, aceita a sua sina, mas vive bem, trabalha bem, conquista as coisas, porque
para ser esse adulto funcional, para manter esse equilíbrio, para ter sucesso, é preciso desistir de muitas coisas na vida e focar naquilo que dá certo, que é bom, que plantando se dá. Né? Porque uma das grandes bênçãos de Deus, grandes sinais da bênção de Deus é que quando você planta algo, aquele algo frutifica, é sinal de que a mão de Deus está na sua vida. Então é aceitar de uma certa forma, e aí vem outra definição de resignação, que é, olha só, submissão à vontade de Deus. Isso aqui estava lá na definição, sabe? Resignação não é uma palavra crente. É uma palavra do dicionário normal que as pessoas usam. Mas estava lá esse verbete. Dizia assim, ó. Ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. Sujeição. Aí vem um tópico, ó. Submissão à vontade de Deus. Então a pessoa está dizendo o seguinte, que um adulto funcional de sucesso que tem essa resignação é alguém que está fazendo a vontade de Deus. Pelo verbete, é essa a ideia que está passando. Para a gente usar uma ilustração para você entender isso, como essa resignação é algo que faz parte da submissão à vontade de Deus, faz parte de um adulto funcional, de alguém que alcança um certo sucesso e permanece no sucesso, eu vou contar outra história fictícia, certo? Agora, o nome da pessoa que eu botei aqui, qual é? Lucimara. Tem alguma Lucimara me escutando? Levanta a mão aí, bota aí no comentário. Olha, sou eu, Lucimara. Não é você não, mas é só para me saber se tem alguma Lucimara me escutando. O primeiro foi José, agora vem a Lucimara, que é uma história fictícia, mas tem fundo de verdade, porque parece com muita gente que a gente conhece. Ela é inspirada na realidade, embora seja uma história fictícia. Então, a nossa jovem competente se chama Lucimara, nossa jovem de 30, 35 anos, e ela tem uma padaria que herdou da sua família, mas ela é muito competente, ela inventa uns pão novo, ela cativa a sua clientela, ela faz métodos novos de pagamento, de entrega, produtos, ela faz tudo, é lindo, maravilhoso o trabalho que ela faz. De novo, uma pessoa super competente. Mas ela teve que herdar isso. Ela teve como se fosse uma pessoa que herda um açougue, mas não necessariamente queria trabalhar com açougue. Mas ela era muito bom com isso, ela era uma boa padeira, uma boa líder, ela é líder da família, certo? Então, ela como aquela líder da família, ela também era responsável por muitas pessoas da própria família que trabalhavam na padaria. A irmã trabalhava na padaria, a mãe trabalhava na padaria, o irmão entregava, o irmão fazia aquilo, de maneira que todo mundo dependia daquela padaria, da sua família para viver. E todo mundo contava com aquilo, né, e com a liderança dela para fazer as coisas darem certo. Enquanto ela estivesse naquela liderança, enquanto ela estivesse ativa ali, a sua família comia, a sua família era feliz, a sua família namorava, a sua família casava, a sua família fazia tudo o que tinha que fazer, porque ela era o fiel, ela era o sustentador, ela era a pedra angular da sua família. Mas acontece que ela queria ser professora, ela tinha um desejo de fazer carreira acadêmica, queria fazer mestrado, pós-doutorado, fazer pesquisa. Ela sempre sonhou em ser uma pessoa estudiosa que vive no meio dos livros. Ela queria fazer toda uma carreira, viver inclusive de pesquisa, ser sustentado para fazer pesquisa. Então, ela tinha esse desejo, mas ela sabe que abandonar a vida de administradora, sair de tudo aquilo que sustenta toda a sua família para virar uma professora, que é uma tarefa muito mais individual, embora ensine muitas pessoas, mas não dá para sustentar todo mundo sendo professor, né? Então não dá para ser a líder da família sendo professor, porque ela ia viver um outro ambiente, um ambiente da universidade, com outras pessoas, com outras pesquisas, com outro universo. Então todo mundo da sua família não ia ter mais aquela liderança, talvez não teria mais aquela padaria, ela teria que vender aquilo tudo, mas ela tinha esse desejo, ela tinha isso no coração, ela achava que isso foi um grande chamado de Deus para ela. O que ela fez? O que a nossa amiga Lucimara fez? Fez nada, porque não dava para fazer, porque tinha que sustentar a mãe, tinha que sustentar a irmã, tinha que sustentar o irmão, tinha que sustentar todo mundo, tinha que ser a líder da família. Então ela teve que resignar, se submeter, esconder o sonho, viver na fantasia só, ler um livro
já fazia ela ficar feliz. Estudar alguma coisa aqui e acolá, mas não dava para abandonar aquilo que ela era boa, que sustentava todo mundo, em nome de um sonho que poderia não fazer nada, ainda destruir tudo que tinha. Então, talvez seja isso que a gente queira entender aqui com resignação. Quando eu falei submissão à vontade de Deus, também significa resignar. Talvez aqui a Lucimara, ela entender que levar sua cruz, negar a si mesmo, levar sua cruz, talvez significasse negar a vida que ela queria ter como professora para levar a cruz da sua família, para levar a cruz daquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez seja isso que ela entendeu e talvez seja isso que aquele verbete da resignação esteja falando conosco. Botei aqui uma frase para nós, diz assim: então, a vida adulta carregaria um peso de responsabilidade que funciona como uma âncora, me impedindo de mudar tudo. Pois mudar tudo pode provocar perdas grandiosas. Por isso, aceitar o seu papel e seus sofrimentos com resignação seria aceitar a vida possível, a vontade de Deus para ela. Em outras palavras, seu sucesso é sua prisão. De fato, eu entendo que a fé tem esse aspecto também, de fazer a gente negar desejo, negar vontade, da gente, sabe, se concentrar, ser responsável por algo de coração, ter foco, ter um chamado e se entregar a esse chamado e fazer isso assim como se fosse a sua cruz, aguentando os sofrimentos, aguentando as dificuldades, mas levando até o fim, dizendo que cumpri a carreira, guardei a fé, né? A fé tem isso, e a fé também tem aquele lance de nos consolar nos dias difíceis, naqueles dias que a gente acha que não está mais aguentando, naqueles dias que a gente acha que vai desistir de tudo, e vem a fé e diz: calma, eu estou contigo, eu vou renovar suas forças, porque até os jovens se cansam, mas quem confia no Senhor terão as suas forças renovadas, voarão como quem tem asas, né? Marcharão e não se cansarão. Então o Senhor vem para renovar as suas forças, o Senhor é contigo, varão. 1.000 cairão ao seu lado, 2.000 cairão ao outro lado, mas você não será abalado. E vem as promessas, e vem a força, e diz: continua, cara, continua. Como se eu dissesse para você: tá difícil, tá complicado, mas crê em Deus, você vai ver que as coisas boas vão acontecer na sua vida. Acredite, Deus vai te sustentar. Você vai passar por esse vale. Olha, guarde no coração esse seu desejo. Tenta resolver de outra forma. Um dia no céu você vai experimentar que Deus vai enxugar toda a lágrima, que Deus vai, sabe, nos dar da árvore da vida, o sofrimento vai acabar. Mas enquanto estamos aqui, é luta, né? No mundo tereis aflições. Deus mandou seus discípulos viverem os mais grandes perigos e eles não tiveram dúvida, foram lá porque, sabe, tiveram que aceitar o seu chamado. Então aceitar a sua vida é também negar tudo aquilo que não é da vontade de Deus e se concentrar naquilo que é bom para você. Eu sei que isso tem na Bíblia, que isso é um discurso que de repente é importante algumas pessoas ouvirem e que talvez se você esteja aí nesse momento com essa dúvida, com esse sentimento, é bom você entender que a Bíblia fala que a gente pode ser mais firme e mais resiliente aceitando as agruras da vida e as coisas boas da vida, porque a gente está falando de pessoas que têm sucesso, certo? Não estamos falando de pessoa derrotada, complicada. Nós estamos falando de pessoas boas no que fazem, mas que não querem mais fazer aquilo e aquilo se sentem presos àquela realidade. Mas, no entanto, todavia, eu sei que a Bíblia não fala só dessa questão de você ser resiliente nos propósitos que Deus colocou na sua mão, nas suas responsabilidades, consolando você. A Bíblia também vem dizendo que a fé é um instrumento de mudança, de rompimento, de transição, de esperança. Sabe, ela vem trazendo uma libertação. Quando você vê um povo no Egito oprimido, ele vai mandar um libertador para libertar aquele povo e vai tirar aquele povo daquela circunstância para uma circunstância melhor. Às vezes vai pegar um Paulo que estava vivendo uma vida judaica, sendo um perseguidor da igreja, sendo alguém do Sinédrio, sendo um mestre dos judeus, e vai dizer: olha, você é um cara de sucesso nesse mundo judaico aí, nessa religião judaica. Mas eu quero transformar você num grande sucesso no mundo cristão pregando aos gentios.
que Deus fez? Tirou um cara de sucesso de um canto para levar para ser um cara de sucesso em outro canto. Então a fé tem essa coisa da transição, tem esse negócio de levar para um canto para o outro. Inclusive, quando Paulo virou pastor da igreja de Antioquia, poderia ficar muito bem lá, seria um grande pastor de sucesso, uma igreja grande, confortável, fazendo 30 anos de ministério na igreja de Antioquia, não teria sido preso, não teria tido dificuldade, não teria tido naufrágio, não teria tido perseguição, não teria tido fome, nudez, chicotada, estaria tranquilo, pastor num púlpito legal, ia ter uns discípulos lá para tentar roubar o microfone dele, mas ele ia ficar lá segurando o povo, até que ele fizesse 30 anos de pastoreio, dando chance para um meninozinho de vez em quando pregar, outro para não, fazendo ministério, fazendo almoço de domingo de feijoada para aumentar a salinha das crianças, ele estaria feliz. Sucesso. Mas não é isso que Deus queria. Deus não queria o sucesso dele. Sucesso para ele seria uma prisão. Então o que a fé faz? Faz essa transição também de novo. Tira ele de pastor de Antioquia para ele ser o grande missionário das missões da Bíblia, para ser o grande evangelista. Então eu sei que a Bíblia também fala de uma fé transformadora, que nos faz romper, que nos liberta, que faz transições, que nos leva do ponto A para resolver necessidades no ponto B. Entendeu isso? Existe uma necessidade aqui. Ela tira uma pessoa que está aqui, o Espírito Santo, para levar para esse local, para ser uma bênção para esse povo, para transformar realidades. Então, por que não imaginar que Deus, para Lucimara aqui, né? Vamos pensar na Lucimara. Deus colocou no coração da Lucimara a vontade dela ser professora, que isso não veio dela, não veio da cabeça dos desejos dela, veio de Deus. E que a fé que a Lucimara tem em Deus está provocando esse sentimento de querer mudar. E que na padaria, Deus está dizendo que não é mais o lugar dela. E que há falta nessa sociedade de professores vocacionados, de professores que façam uma revolução no ensino, que revolucione a vida de pessoas. E quem sabe, Deus não está colocando a sementinha, sabe, de ser uma grande professora na vida da Lucimara, porque quer que ela faça essa transformação. De maneira que, já pensou se a Lucimara aceita a resignação de continuar sendo padeiro? Talvez isso não esteja fazendo ela se submeter à vontade de Deus, mas pelo contrário, na verdade, está fazendo ela testar a Deus, negar a Deus, negar o seu chamado para viver uma vida confortável no sucesso. Às vezes o que Deus quer é o nosso insucesso, para que a gente possa ser, naquele primeiro momento, para que a gente possa ser um sucesso tempos depois, em outro lugar. Então também imagino que existe esse outro lado da fé, essa outra realidade também. Sim, como José, eu posso ser um excelente vendedor. Já sabemos disso. Sim, a Lucimara é uma excelente líder e padeira. Mas eles são muito mais do que isso. No coração deles, na alma deles, nos sentimentos deles, eles têm grandes potenciais que nunca chegaram à luz do dia, porque de repente a vida construiu essa cerca, essa teia, esse peso. O sucesso dele, as responsabilidades que eles têm, funcionam como garras, segurando ele naquele lugar. Mas não é isso que de repente Deus queria, pelo menos para alguns deles. E talvez essa resignação seja um processo que esteja lutando contra a vontade de Deus. Até onde as pessoas têm que se segurar por causa de membros da família que não estão indo para frente também. Até onde ela não pode fazer suas próprias escolhas. Está todo mundo escolhendo o que quer. Está todo mundo se casando com quem quer. Está todo mundo fazendo o que quer, assistindo a novela que quer, cuidando da sua vida. Só eu não posso fazer o que eu quero? Só eu não posso dar vazão aos sonhos de Deus para a minha vida? Por isso, porque, de repente, em mim, há muito mais do que as prisões que as pessoas estão me colocando. Com as prisões do sucesso. Até onde eu tenho que medir quem eu devo ser pelo sucesso que esse mundo diz que eu tenho. Até onde eu tenho que medir quem eu devo ser pelo tamanho do salário que me dão. Até onde isso é o critério que Deus usa para nos avaliar. Entendeu? Até onde o nível de responsabilidade e de conforto que eu tenho está militando contra os projetos de Deus na minha vida.
Então você percebeu que eu estou fazendo aqui com vocês uma espécie de paradoxo, né? São duas verdades que eu falei. As duas verdades são verdades. Uma não está anulando a outra. As duas parecem que conseguem existir no mesmo mundo, dependendo de cada pessoa, dependendo de cada situação. Olha só as bases que formam esse paradoxo. Ó, por um lado, a gente tem o seguinte, olha. Sei que ser adulto é ser responsável e funcional. Tudo que conquistamos foi feito com muito esforço ao longo de décadas e pode se perder rapidamente por uma aventura qualquer. É saber que um sonho pode provocar uma autossabotagem, destruindo as minhas boas oportunidades e meu grande futuro, meu futuro maravilhoso. Então, essa pessoa que diz, olha, um adulto funcional tem que entender a sua responsabilidade, tem que se resignar e fazer o que tem que fazer, né? A gente faz, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Segunda parte dessa nosso paradoxo. Diz assim, ó. Apesar do sucesso segundo os padrões sociais, e da responsabilidade que eu carrego, sei que em mim existe muito mais do que eu faço, daquilo que eu faço hoje. Verdadeiros sonhos de Deus que clamam para serem realizados. Viver resignado só vai me deixar frustrado. Não é isso que Deus quer para mim. Entendeu? Então a gente tem uma pessoa que entende que ser adulto é se resignar, fazer o que tem que ser feito e provocar os frutos desse sucesso que está fazendo. Outra pessoa diz que, né, isso não é tudo na vida, existem outros sonhos que Deus colocou no seu coração e viver frustrado não é o propósito de Deus para a vida dele. Deus tem muito mais, Deus está chamando, Deus tem um lugar para ele ir para realizar grandes coisas. Os dois parecem ser verdade dependendo da pessoa que a gente conversa. Então, existem 3 tipos de pessoa aqui. Primeiro tipo de pessoa. Segundo tudo isso que eu falei, você prestou atenção, você estava me ouvindo até agora porque você é um bom ouvinte, porque você está aí anotando, você está assim crescendo comigo, certo? Pois preste atenção aqui. Quem é você dessas pessoas, certo? Eu vou falar 3 tipos de pessoa dentro desse paradoxo. O terceiro eu vou falar só no final, vai ser o último ponto da gente, mas eu vou começar com o primeiro. O primeiro é o seguinte, ó. Caso você esteja bem com a sua posição, esteja encaixado no que Deus te deu e tenha já assumido o peso da sua cruz e esteja com seu coração em paz, então seu sucesso não é uma prisão. Você está bem encaixado com a sua vida e você não precisa fazer mais nada. Essa mensagem termina para você aqui, certo? De novo, o que é esse primeiro aqui? Esse primeiro tipo de pessoa. É aquele que entendeu que aquilo que ele faz hoje, que já tem o seu relativo sucesso, que sustenta a sua vida, que tem suas responsabilidades, já é o propósito que Deus deu para ele. E ele já entendeu isso, já assumiu isso, está feliz fazendo isso e não tem se incomodado de levar a sua cruz, já entendeu que cada um tem o seu, na sua porção de sofrimento, mas está ali com a alegria, fazendo o que Deus deu para ele, continuando o legado que Deus deu na mão dele, não tem essa comichão, não tem esse desejo todo, e quando tem, assiste um filme, vê uma série, sai para passear com a esposa, que passa, porque, sabe, já encontrou o seu propósito na vida, está feliz, está em paz, consegue lidar com as circunstâncias da vida, não tem essa falta de paciência, essa ansiedade, essa angústia dentro do coração dele. Tá funcionando, tá legal, tá feliz. Essa mensagem termina aqui para você. Deus lhe abençoe, né? Até uma próxima semana. Vá com Deus, né? Que Deus te abençoe. E você tá bem, eu não tô sendo irônico. Você já sabe o que é, já tá bem encaixado, já aceitou sua cruz, tá vivendo tranquilo. É isso que Deus queria para você. Ok? Beleza. Segundo tipo de pessoa. Caso você se sinta preso em uma teia que lhe obriga a ser o que já é, ou seja, você está preso nesse sucesso, numa teia que diz que você tem que ser isso. Mas tem certeza de que possui um sonho de Deus no seu coração. Tem certeza. E está planejando tentar mudar toda a sua vida, apesar dos pesares. E por isso está preocupado de que vai acabar no limbo do nem lá nem cá. Então, assim, você
Tem certeza que tem um sonho de Deus para você e você quer fazer essa transição da fé. Mas está com medo de fazer que nem o José. Ficar nem mel nem cumbuca, né? Nem vai ter o sucesso que tem hoje, porque vai tentar fazer outra coisa, vai fazer essa transição e nem vai conseguir alcançar o sonho de Deus e vai acabar no limbo. Você está com medo que isso aconteça, certo? Mas você tem esse sonho de Deus e quer fazer essa transição, mas está com medo que isso aconteça. Esse é o segundo tipo de pessoa. Porque se você resolveu isso, você não precisava nem dessa mensagem, né? Então você está nesse processo de dúvida aqui, de fazer essa transição. Então essa mensagem é para você, você fica aqui comigo, e ainda tem um terceiro tipo lá na frente, que é para outro tipo de pessoa, tá certo? Combinado? O que nós vamos fazer agora? Para você que está com medo de fazer essa transição, com medo de ficar no limbo, com medo de sabe, será que Deus quer isso mesmo? Como é que eu devo fazer isso? Eu vou usar uma história bíblica para a gente se inspirar, entendendo que não tenho todas as respostas, mas vou lhe ajudar a fazer algumas reflexões, tá certo? A história que nós vamos pegar é uma parte da história de Moisés. Vejam só, vai estar narrada pelo diácono Estevão em Atos 7. Diz o seguinte, em Atos 7, no verso 18. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agia traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Olha o sucesso. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Olha só, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Olha só o que aconteceu. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas os homens que maltratavam o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? O texto mostrou para a gente que Moisés escapou de uma sina terrível. Ele não era escravo como o povo era escravo. Ele não era oprimido como o povo era oprimido. Ele teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de escapar das dificuldades na vida e era uma pessoa de sucesso, letrado na sabedoria, poderoso em palavras, em obras, alguém com futuro brilhante pela frente. Eu poderia dizer para você que Moisés era uma pessoa de sucesso e que, se ele não fizesse nada e apenas ficasse fazendo o que ele sempre fez, ele continuaria tendo sucesso o resto da sua vida. Ele não precisa fazer nada. Basta continuar sendo poderoso em palavras, em obras, sendo sabedoria, galgando os cargos que ele tinha lá no Egito, quem sabe virar até um governador, que nem José virou. Estava tranquilo, não precisava se meter em confusão. Era só ali, resignar, que ficava ali quietinho na dele. Mas ele entendeu que a vida não era só aquilo. Que não dava para ficar no bem bom enquanto o povo de que ele se originou estava sofrendo. Que adianta eu ter escapado da escravidão, vivendo bem bom, se todo o resto da minha família, do meu povo, da minha história está aqui oprimida desse jeito? Olha, quando a gente faz 40 anos, diz aqui o texto, né? Quando ele fez 40 anos, ele tomou essas decisões. Ali, nessa meia-idade, a gente toma umas decisões meio assim, meio corajosas, né? Meio de rompante. A gente quer mudar tudo. Não foi diferente com Moisés. Ele achou que era a hora dele confrontar o Egito. Era a hora dele, crescer e fazer muito mais na vida do que ele estava fazendo. Esse sucesso que ele tinha não estava fazendo mais efeito. Não era isso que ele queria. Olha, isso aqui não é para mim.
Eu tenho um chamado de ser um libertador, de ser um legislador. Eu vou transformar. Está na hora do Egito ser confrontado. Está na hora desse povo perceber que eles podem muito mais do que ser escravos na mão do faraó. E começou, né, político aqui, já vai fazer uma revolução, já vai fazer um negócio aqui grande. E é importante você perceber que Moisés realmente era chamado por Deus, realmente tinha essa sina, e que a gente sabe da história dele, a gente sabe do chamado de Deus para a vida dele. Então, ele não estava errado em achar no seu coração de que ele era um libertador, de que ele iria libertar esse povo da escravidão, de que ele era alguém que faria uma grande transformação. Ele estava com um sonho correto, entendeu isso? Ele não estava enganado no sonho dele, ele não estava assim, sabe, ludibriado com a falsa esperança. Ele realmente tinha um sonho de Deus. Acontece que, na maneira como as coisas aconteceram e da maneira como ele fez as coisas acontecerem, tudo que ele conseguiu levar foi rejeição do povo, ele se tornou um assassino, ele começou a ser perseguido por Faraó, perdeu tudo que tinha construído na vida, sua sabedoria, seus palácios, suas obras, seus cargos. Foi expulso até o deserto, né? Foi viver no deserto e ficou esquecido por muitos e muitos anos. Embora o sonho dele seja um sonho de Deus, da maneira como as coisas aconteceram, fez com que ele perdesse a vida e o sucesso que tinha, e não tivesse construído o sonho que tinha no seu coração. Ele agora vivia um limbo de 40 anos nesse deserto. Eu sei que você está comigo aqui agora porque não é isso que você quer viver. Você tem a sua vida com um relativo sucesso. Você tem sonhos de Deus para viver outras coisas e quer fazer isso de todo o coração para que Deus transforme em realidades. Mas você não quer, a semelhança do José, meter os pés pelas mãos e viver 40 anos nesse limbo do deserto. Mas veja o alerta. Você está falando comigo agora, eu sei que você está falando comigo, dizendo, mas eu tenho certeza que é o sonho de Deus para mim, eu tenho que fazer isso, Deus colocou no meu coração, eu vou mudar tudo, eu tenho que fazer as coisas. Você pode estar certo e estar errado ao mesmo tempo. Você pode estar certo, a justificativa que você está me dando, dizendo que o seu sonho é verdadeiro, é relevante, que tem que mudar a realidade do pessoal do Egito, que foi Deus que colocou no seu coração, que é isso que você tem que fazer, é isso que está na sua alma, eu sei, está certo. Eu estou te ouvindo, você está certo, mas está errado também. Porque está certo na hora errada, está errado. Tá certo do jeito errado, tá errado. É isso que eu vou trabalhar com vocês. A gente precisa de uma maneira de fazer as coisas que proporcione maior chance de sucesso do que da maneira como do que Moisés fez. Porque da maneira que Moisés fez ele perder o que tinha e não conquistar o que sonhava no seu coração. Por isso eu vou trazer algumas reflexões aqui para a gente poder tirar essas lições. Eu quero que você leia comigo agora determinados versículos para você poder captar comigo qual foi um primeiro problema de Moisés. Vejam só, diz assim, ó, verso 23. Moisés decidiu. No verso 23 você vê isso. No verso 24 diz assim, ao ver um deles, então Moisés viu. No 24 ainda diz assim, saiu em defesa, agiu. Ele pensava, Moisés pensava. Moisés se dirigiu, Moisés tentou. Olha só, decidiu, viu, saiu, pensou, dirigiu, tentou. No centro de toda essa narrativa estava Moisés. O eu de Moisés. Eu penso, eu decido, eu faço, sabe? Todo o centro da narrativa dizia: quem fez as coisas, quem decidiu as coisas foi única e exclusivamente Moisés. Faltava um personagem aqui, que lá na frente a gente vai ver em intensa parceria com Moisés. Qual é o personagem que faltava aqui? Arão? Não. Faltava Deus. Você não está vendo nessa história? Moisés consultou a Deus. Deus falou com Moisés. Deus enviou Moisés. Você não está vendo nenhum desses traços de parceria entre Moisés e Deus nesse momento. É como se, pelo ímpeto e pela vontade própria de Moisés,
ele tivesse o desejo de fazer essa roda da história girar pela sua própria vontade. E ao tentar fazer a história, a forçar a entrada, né, pela porta, abrir a porta com força, ao tentar fazer a obra com a força do seu braço, mas sem Deus, ele provocou algo errado. Ele fez algo que era de Deus, mas sem Deus. Ele fez algo no momento errado, do jeito errado, de forma errada, sem ter ouvido o comando e o momento e a orientação de Deus para fazer as coisas certas. Então, qual a nossa primeira reflexão? Muitas vezes, queremos fazer a engrenagem da vida girar na força do nosso braço, no nosso tempo, na nossa vontade, nas condições que colocamos. E geralmente é nessa hora que as coisas começam a dar errado. Não dá para fazer os sonhos de Deus sem que Deus esteja com você nessa luta. Então, antes de entrar numa luta, certifique-se que Deus pediu para você lutar a luta, te enviou nessa luta e está junto contigo nessa luta. E nós vamos falar mais sobre isso. Mas há um outro aspecto aqui que aconteceu que é muito importante você perceber. Nós vamos agora ir lá para o Êxodo, no capítulo 3, no verso 12. Porque aqui vai dar uma nuance da maneira como Moisés agiu naquela época. Olha só. Moisés correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha, Moisés estava praticando coisas silenciosas, maquinando, planejando assassinatos, e de fato assassinou, ocultando cadáveres, fazendo as coisas no escuro. Meu amigo, as coisas de Deus não são feitas dessa forma, no escuro, nas maquinações, nos planos, nas estratagemas, nas armadilhas, nos assassinatos, nas ocultações. Moisés queria fazer as coisas de Deus da forma que Deus não faz e Deus não age. Não adianta a gente fazer as coisas de Deus de forma errada. Não adianta a gente fazer as coisas de Deus ocultando coisas pela qual, quando nós formos descobertos, todo o nosso projeto caia por terra. Porque vejam só o que diz no verso 14, também lá em Êxodo. Diz o seguinte: Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando você faz as coisas erradas, ocultando, escondendo, com estratagemas ruins, com coisas complicadas, você vai ser descoberto uma hora ou outra. E aí todo aquele projeto de Deus que você estava fazendo que era maravilhoso vai cair por terra, porque vão descobrir as coisas erradas que você faz. E o que adiantou você fazer grandes obras para Deus se tudo vai ser desmoronado por causa das práticas erradas que você está fazendo? Então, qual é a segunda reflexão para a gente? Não faça as coisas de Deus de forma que Deus não faria. As coisas de Deus não são escondidas, erradas, sorrateiras e pecaminosas. Quando Deus enviou Moisés lá na frente para falar com o faraó, mandou Moisés na frente de todo mundo. Mandou Moisés falar na cara a cara com o faraó. Fez profecia na frente dos feiticeiros. Rapaz, ele juntou todo mundo, fez tudo às claras, botou os desafios às claras, botou as condições às claras, sabe? Expôs seu coração, expôs o coração de Deus, expôs os deuses do Egito, expôs o coração do faraó. Tudo foi feito às claras. Tudo foi feito de forma a ser o mais correto e idôneo possível. Não teve nada de ocultar cadáver, sorrateiro, escondido. Tá certo? Então não faça as coisas de Deus de forma errada. Deus não abençoa as coisas erradas quando você faz dessa forma. Mas ainda temos outro problema aqui. Porque Moisés entende que ele tem um chamado para ser um libertador. Mas essa história de libertação vem de muito tempo antes da história de Moisés. Vem lá 400 anos antes. Lá na época de Abraão. Antes de José, antes de Jacó, antes até de Isaac. Vejam só aonde surgiu a história da libertação do povo. Veja só, Gênesis 15, no verso 12, diz assim: Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse:
Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. O que eu percebo nessa profecia que Deus deu para Abraão muitos anos antes da história de Moisés é que o tempo da libertação já estava escrito na agenda de Deus. Deus já tinha todo o plano traçado e a época certa para cada coisa ser colocada em ação, para a engrenagem da história entrar em ação. Moisés, quando tenta fazer as coisas na sua vontade, quando tenta fazer as coisas de forma errada e na hora que não era para fazer as coisas, ultrapassa os planos de Deus. E quando você faz as coisas no tempo errado, você não está fazendo as coisas certas, não está fazendo as coisas da maneira que tem que ser feito. Está fazendo as coisas de forma precipitada, ultrapassando, sabe? Não está aproveitando o poder e a força de Deus quando Ele for mover a história. Você não consegue fazer as coisas acontecer única e exclusivamente na força do seu braço. Se você fizer as coisas no tempo errado, você vai bater com a cara no muro e vai dizer: Deus, mas você me chamou para fazer isso, por que as coisas não estão acontecendo? Porque você fez na hora errada, fez porque foi precipitado, porque estava cheio de ansiedade, quis fazer as coisas na pressa, não esperou o tempo de Deus, não fez junto com Deus e fez de forma equivocada. Então, qual é a nossa terceira reflexão? Diz assim: não queime a largada. Existe um tempo certo para cada propósito. Espere o tempo de Deus para fazer as grandes mudanças em sua vida. Não é porque você tem um chamado que você pode fazer qualquer hora de qualquer jeito. Existe um tempo certo para você tomar as grandes decisões na sua vida. E quando foi o tempo certo para que isso pudesse acontecer, que Moisés não teve tempo para esperar? Olha só, a gente vai aprender isso em Êxodo 2, no capítulo 2, no versículo 23. Diz assim, ó: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Você já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Você já tentou, ensinar alguém que não quer aprender? Você já tentou libertar alguém que ama ser oprimido? Era mais ou menos isso que acontecia na época que Moisés tentou libertar o povo. O povo não queria ser liberto. O povo não tinha, sido esfregado ainda a ponto de clamar a Deus. O povo ainda estava ali vivendo com o seu sofrimento, com a sua vida. Ainda não estava com o coração quebrantado o suficiente para clamar a Deus por um libertador. Não estava pronto. Não estava ainda, no jeito. Mas quando esse povo sofreu, quando esse povo chegou no limite, quando esse povo entendeu que ali não era mais o seu lugar, aí eles clamaram a Deus de todo o coração. E foi aí que Deus disse: chegou a hora, chegou o momento. Agora é o tempo da oportunidade. Agora, se eu enviar Moisés, ele vai falar, o povo vai escutar e a obra vai ser feita. Porque se a gente fizer isso 40 anos antes, esse povo ainda não estava com o coração quebrantado o suficiente. Por isso que existe um tempo certo para fazer as coisas. Quando a gente faz no tempo errado, às vezes a gente pode até estar pronto, mas o povo que a gente vai atingir não está. Às vezes a gente pode até ter habilidades, mas o mercado que a gente vai transformar ainda não está pronto. Às vezes, se a gente esperar um tempo certo, a roda da vida vai girar e as forças vão estar ao nosso favor para que a gente possa tomar as decisões certas, e aí tudo vai criando uma sinergia e acaba acontecendo lá na frente. Eu digo que isso é como um exemplo da ilustração do surfista. O surfista está lá no alto mar. Ele precisa chegar até a areia com as suas grandes e maravilhosas manobras. Esse é o seu objetivo, né? O objetivo do surfista não é fazer as grandes manobras, desafiar o mar e sair vencedor lá na frente com alegria, vigoroso. Esse é o objetivo. Mas não está vindo onda nenhuma. O que o surfista faz? Começa
nada. Aí nada, fica em pé, cai, nada, fica em pé, cai, nada. Passa um tempão, ele chega esbaforido, não fez uma grande manobra, cansado, fatigado e diz que está frustrado com esse mar, com a vida de surfista. Agora, se esse surfista fica lá no mar, espera um tempo, espera o momento certo, espera a onda certa. Quando vem ali, ele sabe, ele é experiente, ele percebeu o tempo da oportunidade. Quando ele vê a força do mar se juntando, ele só precisa nadar um pouquinho, dar um empuxo inicial, porque então a própria força da natureza começa a empurrar ele. E agora ele tem que se equilibrar e ir surfando por cima da força que está acontecendo. Não é mais a força dele, é a força da natureza empurrando ele. E aí ele vai e surfa, olha o poder do surfista, olha a habilidade dele, ele faz as suas manobras e as suas maravilhas, chega lá na frente aplaudido, feliz, alegre, com uma história para contar. Qual foi a diferença? O tempo da onda. Você quer fazer as coisas na força do seu braço? Não tem onda. Você não vai conseguir surfar essa onda. Você vai fazer tudo sozinho, só vai chegar cansado no final e não vai ter surfado onda nenhuma. Mas quando você vê a onda, o tempo da oportunidade, o tempo que Deus está movendo as engrenagens do mundo, você só precisa embicar a sua prancha, fazer um esforço inicial e aproveitar o poder e a força de Deus que vai praticamente empurrar você para onde você tem que estar. Por isso, fazer as coisas no tempo errado não dá certo. Às vezes você não está entendendo o que eu estou dizendo, por isso que eu precisei explicar muito, fazer ilustração, até que você entenda o que eu estou dizendo, tá entendendo? Você está tentando fazer as coisas na força do seu braço? Se você fizer com a força do poder de Deus, você vai fazer muito menos esforço e conseguir grandes resultados. Aqui nesse momento, eu tenho para você algumas perguntas para você fazer a sua própria reflexão. Diante de tudo que a gente falou até agora, entendendo que o pessoal do primeiro tipo, aquele que está super feliz, já está resignado, já está vivendo seu sucesso, não tem no coração nenhum sonho de Deus, já saiu dessa mensagem. Nós estamos aqui com você que quer fazer essa transição, mas não quer errar, não quer ficar no limbo. Eu tenho algumas perguntas para você. Tire agora seu momento para fazer a sua reflexão, tá certo? Preste atenção. Olha só as perguntas que eu vou fazer para você. Pense aí no seu coração. Será que eu estou agindo puramente na força da minha vontade? Responda para você mesmo, é só sua autorreflexão agora. Você consigo mesmo e com Deus. Será que estou agindo puramente na força da minha vontade? Estou fazendo tudo sozinho, lutando sozinho, ou Deus está comigo? Você sente que está fazendo tudo sozinho ou que você está fazendo junto com Deus, com essa parceria com Deus? Quando eu escuto a voz de Deus, será que na verdade não é o meu ego falando, não é o meu interior só falando, que Deus não está falando coisa nenhuma? Ou você está realmente ouvindo a voz de Deus? A forma como eu quero fazer são justas e corretas? Estão de acordo com o que Deus me pediria para fazer? Ou estou agindo pelas costas, de forma sorrateira, com medo que me descubram? As formas como eu decidi agir, como eu estou querendo agir, é a forma correta e justa? Terceiro conjunto de perguntas, hein? Segura aí. Hoje é o tempo da oportunidade? Vejo os sinais das ondas chegando? O coração do povo está propício? A situação está a meu favor? Difícil essas perguntas, né? É para a pessoa fazer com uma certa reflexão, uma certa sobriedade, para passar um tempo, de repente uma semana, um mês pensando nessas perguntas. Mas talvez você me diga, Felipe, mas é muito difícil, mesmo eu tentando responder essas perguntas, diferenciar se as respostas estão vindo de Deus realmente. Porque você sabe que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes, quem está muito querendo fazer alguma coisa, começa a filtrar tudo na vida e tudo para que ele enxerga é só aquilo, é só dizendo sim, é só dizendo vai. E eu tenho medo de achar que é a voz de Deus falando e na verdade ser a minha. Como é que a gente pode entender
sei lá, me dá alguns conselhos para a gente possa entender se as respostas que eu vou encontrar são de fato Deus dizendo vai, Deus dizendo é o tempo, Deus dizendo faz dessa forma, eu sou contigo. Para que a gente não possa, sabe, não ficar tão confuso, cheio de dúvidas sobre essa conversa com Deus, sobre essa reflexão. Olha, na história que a gente leu, na história de Moisés, existe um momento onde todas as dúvidas dele foram resolvidas. Qual foi esse momento? Também o nosso amigo diácono Estevão contou para nós. Diz assim, em Atos, no capítulo 7, no verso 35. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhes tinha aparecido na sarça. Veja, no primeiro momento, Moisés foi rejeitado, porque fez na época errada. Quando Moisés se encontrou com um anjo na sarça, foi comissionado por Deus e voltou a fazer a tarefa, agora o mesmo povo estava aceitando a liderança de Moisés. Então qual é a diferença entre o momento errado para o momento certo? Um momento de sarça, um momento onde você tem uma profunda experiência com Deus, onde Deus se manifesta a você e você não consegue mais negar que esta é a hora de ser realizado. Vejam só a nossa quarta reflexão. É preciso um sinal de Deus, uma sarça, algo que seja forte indicando o momento do envio, da consagração, da transição, da autoridade e do poder. Quando você tiver um sinal claro, palpável, uma espécie de milagre, uma manifestação que afirme para você essa é a hora, então você vai saber no seu coração, no seu interior, que é o momento certo de tomar essa decisão. Aí você está dizendo, mas é um absurdo isso que você está falando, Felipe. Essas coisas de milagre da Bíblia não acontecem assim todo dia conosco. Essas coisas assim não é assim. A gente passa anos com dúvida e não aparece essa sarça no meio da nossa vida. É verdade que essas coisas não são tão comuns. Mas também não é comum você mudar toda a sua vida de uma coisa que você tinha sucesso para outra. A gente está falando de decisões extraordinárias. E decisões extraordinárias precisam de sinais extraordinários. Você não pode tomar uma decisão que vai mudar toda a sua vida e mudar a vida de toda a sua família sem uma experiência profunda e significativa com Deus lhe dando a confirmação dessa palavra. Não pode ser assovio, tem que ser ventania, tem que ser a voz de Deus forte no seu coração. E todo mundo que já viveu uma experiência longa de fé, uma vivência longa na fé, tem as suas experiências para contar. Você pode ter ali 20 anos na história de vida da fé, ter umas 3 ou 4 experiências para contar, mas tem. E são essas 3 experiências que mudaram sua realidade. Por isso, você diz assim, como é que eu posso saber que Deus falou? Eu te digo, quando Deus falar, você vai saber. Se você não está sabendo, é porque Deus não falou. Então não faça. Está me entendendo? Ah, quando é que eu vou saber que Deus falou? Quando Deus falou, você vai saber que Ele está falando. Se você não sabe que Ele está falando, então Deus não falou. Porque há uma experiência profunda que tem que acontecer. E eu estou dizendo para você, não fique tomando decisão sem uma experiência profunda dessa. Porque quando essa experiência acontece, nós somos revestidos de poder para. Existe a unção da salvação que a gente recebe quando a gente diz sim para Jesus. É a presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas existe uma unção para que acontece quando a gente é comissionado para uma obra. Então, quando Deus quer nos levar de um lado para o outro, nós também somos ungidos por Ele para essa obra, comissionado com dons, poderes, capacitações para fazer isso. Não só a história do mundo vai estar ao nosso favor, a onda. Lembra da ilustração do surfista? O surfista espera a onda para poder subir em cima da prancha e aproveita a força da onda para chegar do outro lado. Assim também nós, quando nós formos fazer a obra de Deus, nós vamos esperar essa onda que vai empurrar a gente. Mas não só essa onda externa vai acontecer, mas uma onda interna também deve acontecer. Porque essa onda interna é o poder derramado de Deus, que vai nos dar a unção da ousadia, que vai nos fazer abrir portas. Tudo vai ficar mais fácil. Às vezes você não tinha autoridade quando falava, mas depois dessa unção,
A sua palavra vai ser ouvida de forma diferente. E as coisas vão acontecer muito mais fácil do que estavam acontecendo antes. E você vai dizer, há um poder que está agindo sobre a minha vida. Eu estou sendo espiritual com você agora. Já fui muito prático em outros momentos. Agora eu estou puxando a cartada espiritual. Se você ouviu a cartada prática, você tem que ouvir agora a cartada espiritual. Você precisa do poder de Deus, a força do Senhor, a unção de Deus para fazer essa obra. Agora, outra coisa que você vê na história da sarça é que não foi só um momento de manifestação, sabe, espiritual de Deus, de unção na vida de Moisés, onde ele recebe o cajado, onde ele recebe a comissão. Não foi só isso, não. Naquele momento, teve uma conversa profunda de Moisés com Deus. E o grande tópico dessa conversa era retirar as dúvidas de Moisés. Olha as coisas que Moisés perguntou para ele. Disse assim, perguntou para Deus. E se me perguntarem quem te enviou? E se eles não acreditarem em mim? Eu vou conseguir convencer as pessoas? Será que eu vou ter competência suficiente para esse projeto? Eram perguntas que Moisés estava fazendo para Deus. E são perguntas que todos nós fazemos diante de grandes mudanças e transições na vida. São perguntas, será que vai dar certo? Deus, e como é que eu vou me sustentar? Deus, e como é que eu vou poder fazer isso acontecer? De onde vão vir os recursos? Quem vai me ajudar? Como eu posso solucionar esse problema? Deus, você quer que eu faça uma grande transição, você está me comissionando para fazer essa obra, mas eu tenho essas dúvidas. E essas dúvidas, muitas vezes, vão ter te acompanhado durante anos. Porque há muito tempo você já tem esse sonho no coração, de repente há 5, 6 anos atrás. E você tinha todas essas dúvidas durante todo esse tempo. Por isso que você não tomou a decisão ainda. Mas nesse momento onde Deus conversa com você de forma profunda, a coisa que vai acontecer é que as suas dúvidas serão respondidas de uma forma ou de outra. Então, um grande sinal, se esse é o momento para você fazer uma transição, é quando as dúvidas cessaram e as respostas chegaram. Quando você percebe que foi ungido de Deus, que você está no centro do poder e da vontade de Deus, que você se sente assim, com uma experiência no coração, você percebe a onda chegando e você não tem mais dúvida nenhuma, pois as respostas já surgiram. Então essa é a hora de você fazer o seu pequeno esforço e ir surfando em cima da onda. É o seu momento, é o momento da sua transformação, da sua libertação, da sua mudança de vida. Não vai ser fácil, mas é o seu momento. Agora, diante de tudo isso que a gente falou, eu lá atrás falei que tinha 3 tipos de pessoas diante desse paradoxo. Daqueles que estão no sucesso de Deus, estão felizes, estão levando seu coração com alegria para fazer aquilo que é a sua cruz. Desse segundo grupo que diz que eu tenho outros sonhos de Deus e preciso fazer essa transição de uma forma que Deus abençoe o processo e eu não perca a minha vida nesse processo. Foi o segundo grupo que a gente falou até agora. Mas existe um terceiro grupo que eu queria falar com vocês rapidamente para a gente concluir a nossa palavra com chave de ouro. E esse terceiro grupo é o grupo de pessoas que já tomou algumas decisões na vida, já agiu na hora que não devia agir, e muitas vezes agiu de forma errada, já agiu sem Deus, sem esperar a onda da oportunidade, sem ter tido claro que foi enviado e recebeu a unção de Deus para fazer o que deveria ter feito. São pessoas que tinham seu determinado sucesso, tinham a sua vida bem estruturada, foram se aventurar em algo na hora errada, do jeito errado, e hoje não conseguiram alcançar aquilo que deveriam, também já não têm aquilo que tinham antes e já estão vivendo o limbo. Não é nem quem está satisfeito e nem quem vai fazer a transição. É quem já agiu, já errou, já caiu e hoje está vivendo um deserto da vida, como Moisés estava vivendo o deserto de Horebe, como o povo viveu o deserto por 40 anos, como Jonas viveu na barriga do peixe, sabe? Quando o filho pródigo estava lá querendo comer as comidas dos porcos. Talvez você esteja vivendo um período de decepção, um período de afastamento, um período que você se sente
sabe, que perdeu a oportunidade, que perdeu o tempo, perdeu o time, que perdeu grandes coisas, que a sua vida poderia ter sido muito melhor e hoje já não consegue recuperar o que tinha. Talvez eu tenha uma palavra para você. A primeira palavra que eu tenho para você é de que deserto na Bíblia é local de aprendizado. Deserto na Bíblia é local de você rever as questões que estavam no seu coração. É local para você ser refinado. É a escola de Deus. É local de dificuldade, é verdade. Mas é também um lugar onde nós vamos crescer muito. E se você está no deserto, a primeira reflexão que você tem que fazer é: o que eu tenho que aprender aqui? O que esse deserto tem que me ensinar que eu ainda não aprendi? O quem é que eu devo perdoar? O que é que eu devo restaurar? O que é que eu estou fazendo errado que eu deveria fazer diferente? O que é que eu devo voltar atrás? Muitas vezes, o deserto foi Deus que nos colocou lá. Mas, às vezes, a gente permaneceu no deserto por causa das nossas próprias decisões, das nossas próprias rebeldias. Somos nós mesmos que provocamos o deserto na nossa vida. E só vamos sair desse deserto quando algo dentro de nós mudar. Quando aquele povo que tiver sofrido dizer: agora nós vamos clamar a Deus por um libertador. Enquanto esse povo não quebrantou o coração e não clamou a Deus, Deus não chamou Moisés para libertar o povo. Então o tempo da oportunidade para você sair do deserto é o tempo que você começou a se arrepender, a mudar, a aprender, a mudar o seu coração, a sua mentalidade, a sua visão para que essa transformação aconteça. Mas uma coisa que você deve aprender também é que o deserto não é descrito na Bíblia como lugar de abandono. Não, aqui não é dessa forma. O deserto é um lugar que, apesar de ser uma escola de Deus, Deus vai estar contigo no deserto. Significa que Deus não te abandonou. Mesmo o povo que saiu do Egito, que ficou 40 anos rodando no deserto, sempre teve de Deus o maná, sempre teve a sombra, sempre teve o cuidado, sempre teve a direção, mesmo que muitas vezes com intensa disciplina, Deus nunca abandonou esse povo. Então, a outra coisa que eu quero que você aprenda é que talvez esse limbo que você acha que está vivendo, não é um limbo solitário. Se você olhar para o lado, se você prestar atenção, você vai ouvir a voz de Deus falando contigo, te dando direção. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, querendo desistir de tudo e morrer, que foi para a caverna isolado, quem é que estava naquela caverna? Deus. E Deus falava com Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Não foi esse o lugar que eu te coloquei, não foi essa a missão que eu te dei. Quando Pedro negou Jesus, ele decidiu voltar a pescar. Aí Jesus apareceu na praia. Pedro saiu correndo, foi lá falar com Jesus. E Jesus disse o seguinte: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus fala uma palavra maravilhosa. Ele diz assim: pois então, apacenta os meus cordeirinhos. De uma forma interessante, Jesus está fazendo um fechamento aqui, porque ele está dizendo o seguinte: lá no começo do ministério, eu te chamei para você deixar de ser pescador de peixe e ser um pescador de homens. Agora, depois que você me negou, que você fez aí o problema, que você desanimou, você voltou a pescar peixe. E eu estou dizendo aqui para você, dando essa oportunidade, você reafirmar o amor por mim, dizendo: Pedro, tu me ama mesmo? Tu está comprometido com a nossa missão? Aí Pedro fala: tô. Pois então, larga esses peixes para lá. Vamos fazer o projeto que eu te dei, que é pescar homens, que é apacentar os cordeiros, que é ser um pastor de vidas. Da mesma forma, eu digo para você que está no deserto. Jesus está perguntando para você: o que você está fazendo aí? Você não me ama? Jesus que está falando com você: você não me ama? Você não está certo do nosso propósito juntos? O que você está fazendo aí? Eu não já falei que é para você fazer outra coisa? Por isso,
Volta a fazer a missão que eu te dei. Volta a ser restaurado. Volta a encontrar a sua vida. Volta aos braços do Pai, à fazenda do Pai. Porque muitas vezes Deus quer nos tirar do deserto. E isso você precisa saber. Deus não quer que a gente fique no deserto. Deus quer retirar a gente lá, mas é preciso que você confie na voz de Deus. Comece a obedecer, comece a se edificar com ela e a tomar decisões profundas de transformação. Quando Moisés estava no deserto, ele poderia imaginar que a sua vida tinha chegado ao fim, que a partir dali seria deserto até o final da sua história. Mas a gente sabe de que a sua vida mudou, 180 graus. Mudou, totalmente. Porque lá no deserto, Deus chamou ele para uma grande obra. Da mesma forma, eu digo que você se sente no deserto, mas pode ser que a sua vida ainda não acabou. E Deus tem grandes projetos e planos para você ainda, embora você não consiga observar agora. Talvez a sua história, assim como a história de Moisés, esteja só na metade. Quem sabe essa não é uma palavra para você. Sua história ainda não acabou. Deus ainda pode fazer uma grande revolução na sua vida. Por isso, não desanime. Não ache que tudo já passou. Quem sabe os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Quem sabe o melhor de Deus ainda vai acontecer na sua história. É assim que eu acredito. Em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, eu quero só dar uma oportunidade para você. Se você tem no coração um desejo liberal de me abençoar, uma oportunidade para você me abençoar. Eu tenho um Pix e muitas pessoas têm feito oferta pelo Pix para minha vida. Eu agradeço cada oferta de cada pessoa. E essas ofertas me ajudam a eu fazer o meu ministério, a eu ter tranquilidade para fazer essas palavras para vocês. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Está aqui na descrição do vídeo também. Você pode contribuir com qualquer valor. O importante é a sua liberalidade e o seu coração bondoso à sua disposição. E cada vez que eu recebo aqui uma oferta, eu agradeço a Deus. Deus, obrigado, porque por meio desse grande povo, o Senhor tem me abençoado. Se você quiser me abençoar através do canal de membros aqui do canal, no YouTube tem esse sistema de membresia. É que você pode se associar no canal, tem um botão aqui embaixo chamado Seja Membro. Um valor que a gente coloca lá, eu coloquei um valor de R$7. Você não vai ter nenhum benefício, é só para me ajudar. É um valor que você coloca aqui pelo próprio Google, não é um sistema fora do Google, é daqui do próprio YouTube. E você pode continuar me abençoando por um valor de R$7. Se você preferir esse método, essa maneira, também fique à vontade. No mais, que Deus nos abençoe. Uma excelente semana para todos nós.